eu gostaria que... eu vou só facilitar hoje essa conversa aqui, mas eu acho que em comum a gente tem aqui os três, talvez, maiores protagonistas de tudo que a gente viu em forma de transformação no estado de São Paulo. Muitos deles, lembrando que a lei do deputado Donato de 2014 acabou inspirando uma série de outros municípios e até estados, né, como Brasília depois. Então, e também os relatórios que o CCT produziu, a Carmen antes de estar também no CCT, e depois, finalmente, tudo aquilo que foi facilitado na cidade de São Paulo, com a questão da mobilidade verde. Mas eu gostaria que cada um de vocês apresentasse um pouco do trabalho que foi feito, os desafios que foram encontrados, para que a gente também tenha a oportunidade de conhecer que pode parecer, às vezes, a gente olha para o Noraga e fala a gente está muito distante, mas são muito raros os momentos que a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas que fizeram todo esse trabalho que a gente já acaba observando aqui no Brasil. Então, por favor, Carmen, se você puder contar um pouco da sua jornada até agora. Bom, vou tentar. Eu tenho trabalhado há mais de 20 anos no terceiro setor em think tanks, ou seja, são organizações que produzem estudos, análises e apoio a políticas públicas. E aqui tem, então, uma primeira questão que a gente está no painel de políticas públicas, e uma das questões mais interessantes, mais importantes, é justamente que essas políticas sejam baseadas em análises, porque fazer uma política com um dado não tão robusto, uma análise não tão robusta, pode ter um resultado errado. Então esse é o primeiro ponto que eu remarco. E a gente tem trabalhado, antes eu trabalhei em outra organização, chama IEMA, nós estávamos muito, naquela época, voltado à redução de emissões de poluentes locais do setor de transportes, né? E aí mudamos para a questão de clima, não abandonando a questão de poluentes locais, porque elas andam juntas, mas a ênfase do clima veio bastante forte. E o que nós temos, por exemplo, é que lidar com algumas questões, vou dar alguns exemplos. A eletromobilidade reduz empregos, nós temos uma solução nacional para biocombustíveis. Então, são questões que são relevantes, mas que não estão tão baseadas em análises e estudos. Aí o que nós fazemos? Nós fizemos um estudo. Qual seria o impacto da eletromobilidade em empregos se nós tivermos uma eletrificação acelerada? Então, esse é um dos últimos que saiu agora do CCT, em que nós mostramos que tem um incremento, ele dobra o número de empregos com a eletromobilidade. Mas por que isso? Porque nós não olhamos, por exemplo, só um setor, o setor de combustão, da fábrica de veículos a combustão. Nós olhamos toda a cadeia de valores, né, nesse nosso estudo econômico. Então, esse é um exemplo, eu vou deixar os outros falar, porque senão eu vou ficar o dia inteiro aqui contando cada um dos estudos, mas esse é o ponto que a gente se prega muito, que são a fundamentação. Eu primeiro, uma política pública, eu quero resolver um problema. Qual seria esse problema? Esse problema não é um problema de um segmento ou um problema, ele é um problema mais amplo do que um setor de interesse só. Então esse é um outro ponto, que é a questão da ponte procurando o rio, né? Eu vou deixar para vocês falarem, porque senão eu vou embora. Eu conto mais depois. Obrigado, Carmen. Deputado. Bom, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Clemente, pelo convite, abravei. Bom, contar a experiência que é construir uma política pública para incentivar a eletromobilidade. Em 2014, um assessor meu, o Rodrigo Juncal, me alertou um pouco do que já estava acontecendo no mundo em relação à eletromobilidade e as experiências que a gente estudou na Califórnia, na Europa, implicavam em você ter algum tipo de incentivo fiscal para baratear o custo de uma tecnologia nova, que naturalmente é mais cara naquele momento antes que ela se massifique. E o que estava a nosso alcance? O Brasil é um cipoal de legislação tributária, que espero que se simplifique agora, mas que você tem impostos federais, estaduais e municipais. E o que estava a nosso alcance era a metade do IPVA. O IPVA, ele é 4%, pelo menos do estado de São Paulo, 2% é do município e 2% é do estado.
Então a gente propôs que veículos elétricos híbridos pudessem ter a devolução dos 2% de IPVA em São Paulo como um pequeno incentivo. A gente sabia que era um incentivo pequeno, mas a gente encontrou um incentivo que foi talvez mais decisivo até aqui na cidade, foi a dispensa do rodízio, porque o rodízio em São Paulo, a inspiração é ambiental, ela não é de controle de trânsito. O início do rodízio foi por uma crise ambiental, os mais antigos aqui lembram disso, era de controle de poluição. Então, se um carro elétrico não polui, naturalmente a gente o dispensou do rodízio. A parte tributária depois sempre teve mais entraves, todo um processo mais difícil de reembolso, mas, enfim, isso aconteceu ao longo do tempo. E quando eu me tornei deputado estadual, falei, bom, vou isentar os outros 2% que são do Estado, né? Meio óbvio, né? E propus a lei, tinha até uma sinalização do governo de que a lei, que, evidente, o emprego se transforma, mas isso é da vida, né? Tem jeito, né? E se a gente fica para trás, a gente perde oportunidades, inclusive no Brasil como um polo, pelo menos na América Latina, de exportação e tudo mais. E principalmente então tem a preocupação do emprego, tem a preocupação da velha indústria que se agarra nos benefícios e é um grande entrave, né? E ela, enfim, tem um poder grande de lobby e tem um lobby enorme que é do agronegócio, né? Que coloca o biocombustível como a nossa estratégia para a energia limpa. Eu já aprendi em outros seminários que eu estive que a descarbonização não é ou, é e. Né? A gente tem que ter várias estratégias. E o tamanho da frota do Brasil, a gente ter benefício para o carro elétrico, certamente vai ter um impacto grande do ponto de vista ambiental, não só da poluição ambiental do ponto de vista do ar, mas também dos ruídos e de outros impactos. Mas a gente tem esses desafios que é criar uma massa crítica na sociedade que possa enfrentar esses lobbies, né? Por isso esse encontro a gente se anima de ter as informações e poder propagá-las. E a gente criou a Frente Parlamentar pela Eletromobilidade na Assembleia com esse sentido de desmistificar uma série de questões. Agora a gente está com um projeto de lei que deve ser votado no começo do semestre, para autorizar para que a vaga do condomínio seja permitido, por lei, ter o carregador, desde que nas condições técnicas estabelecidas, natural. Né? A gente tem outro projeto que as concessionárias de rodovias tenham que ter carregadores ao longo da estrada. Então são coisas que parecem simples, mas tem um lobby grande que impede. Inclusive a lei municipal, que eu fiz em 2014, na época a gente não tinha noção, e falou, ela tem que ser revisada em 10 anos, para saber os impactos que ela teria. E ela foi votada em primeira votação na Câmara no ano passado, no fim do ano passado, mas aí não foi votada em segunda votação e a lei está suspensa por incidência do lobby que funcionou na lei estadual. Então hoje só como benefício na cidade de São Paulo é só a isenção do rodízio, mas o benefício fiscal está suspenso porque a lei não foi renovada. Então a gente tem entraves bastante grandes do ponto de vista das políticas públicas. Mas para começar, essa é a minha fala. Obrigado, deputado. Um enfoque, falar do projeto que a gente tem implementado aqui na cidade de São Paulo, que tem, né, com um enfoque na transição, na eletrificação dos ônibus. A gente estava até comentando um pouco, né? É óbvio que isso cria sinergia na medida que a gente tem desafios relacionados à infraestrutura, né, ao desenvolvimento da tecnologia. Então a gente sabe que o desenvolvimento da indústria como um todo e desses outros aspectos, eles transpõem, né, não só dos ônibus para os carros e no caminho inverso também. E óbvio, eu vou falar aqui do ponto de vista da Secretaria da Fazenda, um pouquinho talvez mais com enfoque nessa característica, mas começar dizendo que, né, eu sozinho aqui, longe de ser talvez esse protagonista, é um projeto construído
há muitas mãos. A gente, na Secretaria da Fazenda, a gente tem a Secretaria de Transportes e a SP Trans, né? E principalmente acho que a SP Trans um grande reconhecimento, porque é um projeto já de muitos anos. A gente teve um piloto em 2018, 2019, que amparou o desenvolvimento do projeto que a gente tem hoje. Então, né, são muita gente envolvida, o apoio do ICCT, C40, uma rede de entidades que desde o início deu esse subsídio técnico que a Carmen mencionou, e nos ajudou aí aprimorando o programa para o que a gente tem hoje, né? E aí, rapidamente, tentando contar aqui um pouco, a gente tem uma lei na cidade de São Paulo, que foi aprovada lá em 2008, que determinava, né, depois ela foi modificada em 2018, ano passado novamente, mas que basicamente determinava que a cidade precisava zerar suas emissões da frota de ônibus, né? Então, a gente tem uma determinação muito explícita da lei de que a gente precisa fazer essa transição. A questão sempre por um lado, qual era a tecnologia, né? E acho que nesses últimos anos, né, a tecnologia elétrica, a bateria, ficou muito claro que era a alternativa viável para isso ser alcançado em grande escala. E por outro, a gente tinha um desafio financeiro, que era na medida em que essa tecnologia, como o Donato mencionou, uma tecnologia nova, tem um custo elevado. E no nosso caso, se tratando dos ônibus, a gente está falando de um custo de 3 a 5 vezes maior, né, um ônibus elétrico do que um a diesel. Num ambiente, num nosso sistema de transporte que já é altamente subsidiado, né? A gente tem hoje o custo do sistema de transporte cerca de 10 bilhões de reais por ano, metade disso já subsidiado pela prefeitura. Então, o desafio era como é que a gente faria essa transição. Mas né, a determinação estava dada e a gente basicamente estruturou uma operação na qual a prefeitura iria fazer o subsídio dessa diferença do ônibus elétrico, do ônibus a diesel para o ônibus elétrico. Então, basicamente, as operadoras continuam investindo um montante equivalente ao ônibus a diesel e a prefeitura aporta o subsídio, essa diferença para o ônibus elétrico. E a gente capta esse recurso por meio de contratos, né, de empréstimos junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco Mundial, BID. Então, como a gente consegue captar esses recursos a taxas de juros relativamente taxas boas, né, para a condição do município, então esse subsídio a longo prazo sai mais barato do que se a gente fizesse isso integralmente por meio dos contratos de concessão. Então, em grande resumo, o modelo de subvenção, né, o modelo de subsídio que a gente tem aplicado hoje aqui em São Paulo por meio desse aporte de recursos do subsídio que a gente faz pela prefeitura. Acho que tem uma perspectiva de a gente dar esse impulso inicial, criar essa escala, criar essa cadeia produtiva, né, que vai também se internalizando, se nacionalizando, e com isso os preços dos ônibus a nossa perspectiva é que eles se reduzam e a gente consegue ir reduzindo esse subsídio ao longo do ano. A gente tem uma meta nos próximos 4 anos, né, e os recursos que a gente já captou até agora, a gente consegue alcançar cerca de 3 mil veículos para uma frota de 12 mil veículos, né? Então, a gente tem um desafio grande até 2038 de fazer a eletrificação total. Evidentemente, a gente precisa que esse custo diminua, né? Vai ser um desafio muito grande se a gente precisar fazer esse subsídio para esses 12 mil veículos. Então, a gente espera que essa cadeia toda se desenvolva para que a gente traga esse custo, reduza esses custos e a gente consiga fazer a eletrificação para a frota como um todo, que significa redução de emissões, qualidade do serviço que está sendo prestado, né, para a população que pega o ônibus e prefere a população, hoje as pessoas já preferem pegar o veículo elétrico do que o veículo antigo, qualidade para os motoristas, né, dentro das garagens, a qualidade ambiental que esses veículos representam. Então, esse hoje o que a prefeitura está fazendo, de novo,
numa triangulação ali, né, a gente na Fazenda pensando na equação financeira, a SP Trans com toda a expertise técnica ali para a gente ter, né, o amparo para poder colocar esses ônibus na rua. Hoje estamos com cerca de 500 veículos rodando, já cerca de 1,4 bilhões de reais de subsídios já comprometidos, como eu disse, aí, mirando aí, cerca de 3 mil veículos nos próximos 4 anos. Acho que o pontapé inicial é isso. Obrigado, Vinícius. E, Carmen, eu acho que, dando continuidade à questão dos relatórios, né, que a gente sempre é agraciado pelo ICCT, o que é muito bom, né, porque durante muito tempo, e recentemente foi novamente publicado na imprensa, sob a voz do presidente de um grande conglomerado de montadoras, né, onde se faz um falso paralelo entre veículos carregados na Europa com veículos híbridos a etanol no Brasil, né, onde se afirma que eventualmente esses veículos no Brasil poluiriam menos do que um veículo 100% elétrico carregado na Europa, basicamente comparando laranjas com maçãs, né, ou seja, não faz muito sentido a comparação, mas de repente a gente começa a ter acesso a estudos muito sérios, muito amplos, com fontes como RenovaBio e outras fontes com credenciais importantes. E nos estudos de ciclo total de vida, né, dos veículos, o ICCT começa a apontar uma direção bastante contrária, né, ao que se acreditava no cenário brasileiro. E com base nesses estudos, como que você enxerga daqui para frente, né, como esses estudos vão ser recebidos em todas as esferas municipais, estaduais e federal, do ponto de vista de apreciação dos estudos e o devido respeito científico que eles trazem? Como que você enxerga esse cenário daqui para frente? E o que a gente deve esperar, talvez, das decisões que vão ser tomadas no futuro? Bom, o que a gente tem feito é divulgado estudos e análises e mostrado a fonte de dados. Então, assim, muitos estudos que têm resultados muito diferentes, que quando nós começamos um estudo nós vamos ver o que tem de estudos similares e tal. E no caso, por exemplo, de emissões no ciclo de vida, era curioso para o ICCT ter vários estudos de universidades nacionais falando que o veículo, por exemplo, etanol, emitia menos do que um elétrico. Nós temos no veículo elétrico uma redução de uma eficiência energética, ou seja, eu consumo menos energia numa quantidade, assim, que seja um terço, eu consumo para mover o mesmo veículo. Falei, como eu conseguiria, com uma matriz elétrica limpa no Brasil, ter uma emissão de um veículo biocombustível menor do que o elétrico? A gente ficou bastante curioso e fomos olhar esses estudos. Alguns deles eram, como o Clemente falou, eles faziam uma comparação com uma matriz energética europeia. Eu falei, nós estamos no Brasil, essa comparação não vale para a gente. E uma matriz alemã, que é uma das mais sujas, talvez, da Europa. Então, era curioso. E a conclusão, ela não levava essas questões, essas premissas consideradas. A gente estranhou. Fomos fazer o nosso estudo e nós chegamos à conclusão que o elétrico, com as condições nacionais, realmente emite menos. Hoje nós temos veículos flex, foi uma grande contribuição. A gente tem uma penetração muito grande de biocombustíveis, o que é interessante. Nós avançamos. A questão é que nós temos ainda o uso de combustível fóssil, metade da energia desses veículos flex. Então, assim, as políticas não deveriam focar elétrico ou etanol, deveriam focar etanol ou gasolina, por exemplo, né? Que política que está estimulando o incremento? Não sei se é possível, a gente teria que olhar a segurança energética e outras políticas que são relevantes, não só a ambiental. Mas, de qualquer forma, o que a gente espera, o programa Mover Federal agora, que nasceu Inovar, Mover, a Rota 2030, agora Mover, ele coloca as políticas com relação às emissões no ciclo de vida. Ótimo. A questão é que se discute como eu vou contabilizar essas emissões no ciclo de vida. Então é isso que a gente está também colaborando e existe um esforço grande de que esses dados
eu não diria distorcidos, mas parciais, não sejam incorporados na decisão de política pública. Então, voltando à questão, é o que a gente espera, que esses estudos, o ICCT não tem vínculo com nenhum setor, né? Nós não recebemos recursos que possa ter conflito de interesse com o segmento que a gente atua, que é transportes. Então, assim, a gente já recusou vários trabalhos financiados pelo setor produtivo para justamente nunca ter esse viés, né? É um rigor nosso. Então, é isso que eu te diria. A gente espera que esse aprendizado, né, de estudos, análises, fortaleçam as decisões de políticas públicas. E sobre aprendizado, deputado, vivenciamos o momento da PL 1510, né, que foi a revisão do seu projeto de lei que excluiu os veículos elétricos na LESP. Porém, eu acho que a gente tem que compartilhar, eu devo compartilhar um sucesso que ao menos o deputado teve, que conseguiu descarrilhar essa votação, acho que, e o êxito, né, da PL 1510 por no mínimo 6 meses, né, uma coisa que imaginava-se que seria imediatamente votada ali pela situação da LESP. Eu acho que graças às contribuições que o senhor teve na casa, né, conseguiu se postergar bastante, mas a PL 1510 foi votada. E daqui para frente, como que o senhor enxerga a questão no debate das políticas públicas para o Estado de São Paulo, especialmente se tratando do governador, que eventualmente pode ter também protagonismo no nível federal? O que a gente deve esperar daqui para frente e como que a sociedade, ou principalmente aqui muitos influenciadores desse ramo, poderia ajudar nesse debate, além de todo o trabalho que a gente já tem da Secretaria da Fazenda, ICCT e outras entidades? Olha, Clemente, não é simples, porque, de fato, tem uma opção que foi feita aqui no governo do Estado por um modelo, né, e muito ligado ao agronegócio e, como eu disse, a velha indústria. Para ser explícito, a lei que acabou sendo votada só beneficia a Toyota, né? Então, vamos ser claros. Então, o que a gente chama uma lei com CNPJ, porque é o único carro que está especificado ali pelo texto da lei. Mas o discurso sempre é de gerar emprego no Estado, é de priorizar essa matriz que se considera a matriz mais adequada para o Estado do biocombustível. Então, eu acho que, por esse lado, é um terreno bastante difícil. Mas tem um outro lado, que é a experiência que as pessoas estão tendo com o carro elétrico, né? Isso Então, é a sociedade se movimentando, formando opinião, se mobilizando, que vai permitir que a gente avance nessa pauta. Estou cada vez mais convencido disso. Todo mundo que tem uma experiência com carro elétrico, seja híbrido, mas que sabe da superioridade em praticamente todos os aspectos, né? Então, essa experiência acho que vai também influenciando da base para o topo, né? Eu acredito nisso, mas devemos entender que no Brasil a gente teve já lá atrás, desde o PROAL como opção por esse tipo de modelo que pesa muito. E o agro, na propaganda é pop, mas o agro é basicamente lobby. Então, lobby para não pagar imposto, lobby para ter financiamento barato, e eles se movimentam muito. Tem, assim, pelo nosso modelo de estrutura política do país, acaba tendo um peso grande, né, uma sobre-representação desses representantes. Mas não vou entrar nesse debate aqui. Então, eles têm um poder de pressão muito grande. E eu só acho, por isso que o nosso caminho foi criar a Frente Parlamentar da Eletromobilidade para sensibilizar dentro da Assembleia, mas também para poder fazer esse debate para fora, das estações de recarga, o debate que tem no Corpo de Bombeiros, se o carro elétrico pega fogo ou não pega fogo. Tem várias frentes que a gente tem que atuar para ir desmontando mitos, colocar, e que você escuta, assim, eu fui um dia num alto escritório aí, e a história que o carro pegava fogo fácil estava ali, todos os executivos falando disso, né? Você fica espantado, né? Que é um problema de informação. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito nisso
e com a experiência concreta das pessoas. Nesse sentido, o aumento da frota contribui, as experiências que estão tendo, as várias empresas que estão entrando, acho que isso ajuda a gente a reverter isso na base da sociedade e isso subindo para que a gente tenha uma regulação melhor e que não seja tão disparatada como a lei que a gente aprovou aqui, que é uma lei que proíbe o incentivo para o carro elétrico, né? Isso não tem o menor sentido no mundo de hoje, né? Obrigado, deputado. Em relação à PL 1510, quando ela foi aprovada e votada, eu acho que teve uma sinalização muito positiva da Secretaria da Fazenda, porque no momento que ela foi votada, passava então a se beneficiar de algum aspecto dela também os veículos microhíbridos, né, que não trazem nenhum benefício climático ou até mesmo da qualidade do ar na cidade de São Paulo. E a gente viu a Secretaria da Fazenda rapidamente se posicionando e excluindo esses veículos, então, desses benefícios, principalmente na questão do IPVA na cidade de São Paulo. E então eu queria saber, Vinícius, o que a gente pode olhar daqui para frente? Eu acho que já teve um êxito muito grande com a frota dos veículos de transporte público, que a gente entende até como proprietário de veículos elétricos, que a prioridade deve ser o transporte público, e se tudo der errado, que o veículo particular seja também de baixa emissão. Mas o que a gente pode olhar daqui para frente no posicionamento da Secretaria da Fazenda, facilitando de forma mais ampla também, além do transporte público, veículos de baixa ou idealmente zero emissão no estado e na cidade de São Paulo? Acho que, para citar um aspecto talvez eu mencionei, que eu acho que a gente pode, tem um espaço para pensar em convergência, a gente tem o desafio, que acho que todos aqui sabem, né, que está sendo enfrentado aos poucos, da infraestrutura das garagens, e eu acho que tem né, eu estava comentando com a Carmen também, a gente começar a pensar de como essas infraestruturas podem convergir, né? Os investimentos que serão necessários a gente fazer nas garagens dos ônibus elétricos, como é que a gente pode pensar modelos que sejam abertos, né? E essa infraestrutura servir para qualquer tipo de veículo, né? Então, acho aí tem uma agenda que a gente pode pensar, refletir, receber contribuições, né, do setor, enfim. Algo que a gente tem para o futuro aí de pensar energia, né, tá na moda falar como um serviço, então esses pontos de carregamento serem né, para eles não importar se a gente está falando de um ônibus ou de um veículo elétrico. Então esse gargalo da infraestrutura a gente nessa necessidade que a gente vai ter de fazer esses investimentos, que eles estejam disponíveis e não só ali para os ônibus. Então, acho que esse é um tema que a gente tem aí pela frente que pode convergir para a gente colaborar para a eletrificação como um todo, né, da nossa matriz de transporte. Excelente. Bom, eu vou abrir para considerações finais e depois a gente abre para perguntas e respostas. Carmen, por favor. Bom, eu estou aqui pensando, é um prazer com os dois aqui do meu lado, com experiências bem importantes. Um ponto que tem me chamado a atenção, só uma história, nós demos muita ênfase em apoiar a cidade de São Paulo na eletrificação, em um momento que as políticas públicas federais não tinham eco na questão ambiental. Então, foi uma época de um governo que não tinha eco. Então, nós demos bastante apoio para essa eletrificação, como se fosse um piloto, para mostrar, principalmente, que compras públicas, né, no caso compras de operadores mais demandados pelo poder público, poderiam estimular essa questão de eletromobilidade, o que é verdade. O que nós temos agora como questão final, esse assunto voltou para o federal, voltou na questão de legislações estaduais e municipais. Um ponto importante que a gente não pode esquecer é que a questão de produção local, se a gente olhar a geopolítica do que está acontecendo, a gente tem que ter uma preocupação também. Então, assim, a política pública não pode ser só da eletromobilidade. Eu sou muito favorável a criar condições para a produção local. A bateria pode ser que eu tenha produção de volumes muito grandes ou fábricas muito grandes, não seria uma realidade no primeiro momento, mas nós temos que
chegar a isso, para que nós não fiquemos, para que a gente seja competitivo. A indústria automobilística, ela é global, ela não é local. O Brasil é o 6º, 7º mercado, mas eu acho que a gente tem que ter essa ambição de ser exportador, porque esse estudo que nós fizemos de empregos, ele está baseado, o resultado é positivo, porque nós não perderíamos a competitividade. Então, toda a perda de emprego, se nós ficarmos só no combustão interna, tem bastante a ver com a perda de competitividade em países do norte global que estão eletrificando. Mas nós temos que olhar políticas também de adensamento de cadeia, combinadas, né? Então, assim, é além do que a gente está falando aqui, elétrico, não. Como a gente vai produzir isso, né? Como a gente vai ter competitividade, como a gente está olhando o país e as suas condições econômicas de estímulo de desenvolvimento. É a oportunidade de olhar o desenvolvimento do país com uma tecnologia de transição importante. Obrigado, deputado. Falei das dificuldades, mas a gente também tem que falar de experiências positivas, né? Por exemplo, Hortolândia, que é uma cidade aqui a 100 quilômetros de São Paulo, tem apostado bastante em energia solar. Eles fizeram experiências bastante importantes. Eles têm um grande estacionamento, que eles todo coberto com placas solares e com postos de recargas públicos, né? Então, acho que a gente também estimular outras alternativas que não sejam só questões fiscais, que envolvem legislação, mas que motivar gestores municipais a estarem atentos a isso, acho que é um caminho importante para a gente avançar. E eu, assim, se por um lado eu sei das dificuldades, por outro lado eu estou bastante otimista no sentido de que o brasileiro gosta de inovação e abraçou a tecnologia, né? Isso é evidente, né? Então, eu acho que essa pressão de baixo para cima vai fazer efeito e eu acho que é isso que vai fazer com que a gente avance com as preocupações da Carmen, né? A gente tem muitas questões envolvidas, né? A gente tem um número grande de emprego, tem um parque grande da velha indústria automobilística, mas a gente tem todas as possibilidades de ser um player, porque nós temos o lítio, né? O Vale do Jequitinhonha tem lítio, aliás, acho que não sei quem que comprou, se foi a Tesla, se foi os chineses, mas alguém está já cuidando do nosso lítio lá. A gente tem energia limpa para produzir energia elétrica, ou seja, a gente tem todas as condições de ser um player importante do ponto de vista de produção no Brasil e, inclusive, com uma condição de exportação para muitos países, né? E a gente precisa enxergar essa possibilidade para essa indústria. Eu concordo plenamente com a Carmen nesse aspecto. Obrigado, deputado. Eu sei de um bom estacionamento para energia solar ali perto do Monumento dos Bandeirantes. Eu vou escrever para o presidente lá, para o André, ver se ele sensibiliza. Tem uma sombrinha para os carros. Sim, eu já falei disso lá. E já... Bom, depois eu te conto até outro caso, não cabe aqui. Tá certo. Vinícius, por favor. Bom, como eu mencionei, né, a cidade a gente tem esse projeto hoje, acho que o aspecto, acho que para destacar, não só do ponto de vista da cidade de São Paulo, mas quando a gente conversa com outras cidades, sem dúvida nenhuma, acho que hoje a gente em São Paulo tem uma condição talvez privilegiada de poder estar com as nossas condições financeiras em dia para poder fazer esse aporte de investimento, né? Então, esse acho que é um tema relevante para as cidades hoje, né? Seja investimento ou seja qualquer outro tipo de incentivo fiscal, a gente certamente precisa olhar no contexto que as cidades têm para aportar esses recursos ou deixar de arrecadá-los. Então esse é um desafio que eu acho que a gente, quando conversa com outras cidades aí no país, é um tema que sempre surge, né? De novo aqui, reforçando o meu chapéu como da Secretaria da Fazenda, que quer, sem dúvida nenhuma, né, realizar essa transição energética, mas precisa equilibrar com as condições. Então, hoje, acho que a gente, né, tem
em escala federal, a gente já, né, o BNDES, o PAC, aqui na cidade de São Paulo a gente outras fontes de financiamento que a gente também captou, mas esse é, né, de novo para as cidades, acho que é um dos desafios que elas têm, né, e a sociedade como um todo precisa também participar desse debate e acho que entender, né, a condição que cada localidade tem para poder fazer essa contribuição, esse investimento dentro da sua realidade. A gente tem no Brasil municípios com escalas muito diferentes e cada uma delas eventualmente vai ter uma solução, né? Acho que a gente também comenta isso. Não é uma solução que vai servir para todas as realidades, seja do ponto de vista da solução financeira, da solução técnica ali, a gente precisa ir encaixando na realidade ali do município, do seu sistema de transporte e das suas prioridades. Muito obrigado. Pessoal, vamos abrir para perguntas e respostas. Bom dia, meu nome é Milton Barbosa, eu sou produtor rural do Mato Grosso do Sul. A minha pergunta vai para a Carmen e um comentário para o deputado. Eu tive um problema, só para ser rápido, né? De um desentendimento com uma usina de etanol ao meu lado, que era do grupo Odebrecht, agora acho que venderam, e entramos num litígio e por causa de um poluidor deles, que eles emitem, que chama vinhaça. Para quem já passou nas rodovias, sente aquele cheiro, aquela coisa toda. Então eu não sei se as pessoas aqui têm noção do que é a vinhaça. Então a gente começou a lutar com ele sem conhecer nada, e para poder lutar a segunda arte da guerra você tem que conhecer o inimigo, e eu fui estudar. Fui para a Unicamp, para a USP, para descobrir o que era a vinhaça para poder combater esse povo. E descobri coisas assim assustadoras, e eu queria perguntar para a doutora Carmen se ela tem algum estudo nesse sentido, porque eles gostam de fazer comparação da queima do combustível e da queima do etanol, mas eles nunca consideram o impacto para se produzir lá na zona rural. Tá? Então, desde o impacto de supressão vegetal, contaminação de rios, contaminação de solo, contaminação de lençóis superficiais, contaminação de lençóis subterrâneos e gás de efeito estufa, e tudo que eu estou falando para a senhora não é eu trouxe esses estudos, né? Nós temos, vou dar 2 números aqui só para vocês pensarem. Segundo o professor Augusto Cortez e também segundo o professor Lil Poulson da Universidade de Nova York, a vinhaça ela é 100 vezes mais poluidora que o esgoto doméstico sem tratamento. Quando você coloca 10 litros de etanol no seu carro, equivale à poluição de 172 pessoas no único dia, urinando, defecando, lavando roupa, lavando prato, toda a poluição gerada em termos de DBO. Então, uma usina pequena, média para grande, que produz 1 milhão de litros de etanol ao dia, ela gera todo o esgoto da cidade de São Paulo, em termos de DBO, demanda biológica de oxigênio para se decompor na natureza. Então, a pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte, né? Considerando toda essa poluição, ainda gás de efeito estufa, que eu esqueci de falar, tem um estudo na USP em Piracicaba, de uma pesquisadora, se não me engano, chama Carmen, também, ou eu estou confundindo, e nós dobramos na época da safra da cana a geração de gás de efeito estufa do Brasil em função da vinhaça que é jogada nos canaviais, tá? E para vocês terem uma noção, a usina que está ao lado da minha propriedade, ela gera 1 milhão de litros, ela produz 1 milhão de litros por dia e produz 13 milhões de litros desse efeito poluidor, desse resíduo poluidor chamado vinhaça. Então eles nunca falam dessa vinhaça. E sem outros efeitos colaterais, como geração de insetos, que é o meu problema comigo, foi uma mosca que acabou com o meu gado e toda essa coisa toda. Então, o que eu pergunto, será que tem algum estudo nesse sentido de comparação entre a vinhaça, o impacto da produção e tudo? Então, isso também vale para o deputado, para a argumentação, né? Quando alguém vem defender o agro, eu sou do agro, mas eu acho que tem que ser justo, tem que ser equilibrado, né? Então, com argumentação, porque é muito forte a poluição gerada para se produzir o etanol. O efeito colateral no meio ambiente é terrível e ninguém fala disso. Tá? Obrigado. Bom, eu vou responder. Eu trabalhei em usina, eu sei bem o que é vinhaça. Eu estagiei ainda como estudante de engenharia numa usina de Ribeirão Preto e era horrível o cheiro e etc. O que nós temos de estudo do ICCT é um estudo que está sendo finalizado, que é o uso da vinhaça para geração de biometano.
porque a vinhaça como fertilizante, eu concordo plenamente. Eu trabalhei um pouco na CETESB também, e tinha de vez em quando os episódios de mortandade de peixes, né? Na época que você jogava, a chuva levava para os rios, era aqui no estado de São Paulo enorme isso. Então a vinhaça é um problema. Esse problema tem sido colocado como matéria-prima para a produção de biometano, como uma iniciativa para se viabilizar. Essa viabilização passa por o setor que, aqui já é uma opinião minha, o setor que paga mais pelo gás, que seria o setor de transportes. Então, toda essa equação de introdução do gás fóssil para viabilizar o biometano, que viria da vinhaça, está passando por essa questão. Não tanto pela poluição, mas como mais um negócio, né? Mas como uma viabilização do negócio. Porque quem tem uma usina grande é um problema grande. Não é um problema de jogar fertilizante, não foi para o rio, não tem curso d'água perto. Não, é um problema, realmente. A gente alerta, não temos um estudo específico, a menos desse do uso da vinhaça para a produção de biometano e o potencial para o Brasil. Então, mas eu trabalhei em usina, eu assino embaixo o que você disse, sei o que é. Bom, eu não sou um especialista no assunto, mas, enfim, eu tive um Presidente Prudente esse fim de semana. E é impressionante, porque fazia tempo que eu não ia para lá. Então, impressionante, você dezenas de quilômetros, cana, monocultura de cana em torno das usinas. Isso não me parece muito saudável do ponto de vista de você ter uma política agrícola, né? Você não pode ter ela concentrada dessa forma num produto só. Então, e com os impactos que tem, evidente, tem outros impactos, né? O problema dos pesticidas que são utilizados, né? O Clemente me alertou, tem uma matéria na Folha sobre chuva tóxica por conta dos pesticidas utilizados especialmente na plantação de cana. Então você tem uma série de impactos que não são medidos, né, nesse debate. A gente precisa levar em conta porque tem impactos muito negativos do biocombustível, ainda que a gente não deva descartá-lo. Também eu acho que a gente tem que ter uma posição mais equilibrada, mas a gente tem que entender que tem matrizes com um potencial muito mais limpo, com menos impacto, que tem que ser estimuladas. E vamos abrir para a última pergunta. Rafael, por favor. Primeiro, obrigado, parabéns a todos, agradecer ao deputado Donato pelo trabalho na lei. Acho que aqui no Brasil os elétricos estão evoluindo tão bem, acho que tão rápido, que se a gente só não tiver os entraves para ter um elétrico, tipo, ser proibido de carregar em casa, ou não conseguir que seja ligado ao eletroposto, já vai ser um sucesso para a eletromobilidade no Brasil, né? E primeiro também parabenizar a Carmen pelos estudos do ICCT, gosto muito dos estudos do ICCT. E no fim eu queria perguntar ou sugerir se vocês estão fazendo algo desse tipo, ou pretendem fazer, ou até sugerir que seja feito. Nesses estudos de emissão, como você comentou, né, comparar o etanol no Brasil com o elétrico rodando com a energia da Europa, né? Mesmo nesses estudos, vocês se considera normalmente as emissões para a produção da bateria, né, que é o gasto energético para produzir a bateria, que normalmente se considera ou uma matriz antiga da China, quando era tudo a carvão, não considera a recente explosão de solar, ou até mesmo, e daí eu ia dizer, por que não se fazer uma análise, como seria uma produção, por exemplo, de um carro elétrico no Brasil? Porque o pessoal está comparando o carro etanol fabricado aqui contra o elétrico fabricado a carvão na Europa ou na China. E um elétrico fabricado com energia 90% limpa elétrica que a gente tem no Brasil no ciclo completo? Como que seria tão melhor ainda e seria tão revolucionário para as emissões, que daí a gente está trazendo e dando incentivo para a indústria, né? E falando, olha, por que não fazer elétrico fabricar no Brasil? Que isso resolve um pouco da questão geopolítica e traz a visão comparativa nas mesmas condições, né? Do carro produzido no Brasil nos dois cenários. Isso acho que seria algo assim, muito importante assim, para ajudar nessa atração de indústria para cá, para mostrar também para os políticos, né? Olha, você não precisa incentivar a produzir um carro a combustão aqui porque ele é mais limpo que o carro produzido na China. Mostra as vantagens do Brasil perante a China, inclusive, né? E de repente atrair montagem europeia, países que estão preocupados com esse tipo de emissão também, que não querem que seja produzido na China para cá, né?
Acho que isso seria algo bem crítico também para a gente ter. Isso fica então a pergunta se está sendo feito algo assim ou a sugestão. O que nós fizemos nesse estudo de life cycle foi pegar as emissões daquele momento. Então nós não tínhamos produção de bateria no Brasil, mas nós não usamos os números de emissões de produção de bateria dos outros estudos, que era uma primeira bateria da primeira fase lá de trás. O que nós fizemos? Fizemos um grande levantamento de vários estudos com relação a emissões de bateria de vários países, da química recente, da tecnologia, e nós fizemos uma ponderação de acordo com as vendas mundiais de bateria. Então é X% na China, Y%. Então foi a melhor premissa que nós usamos. Mas fica a dica para a gente fazer uma análise. Se fosse no Brasil, como a gente teria que fazer muitas premissas, né, de qual seria, o que a gente sabe é que isso está entrando, de certa forma, como vantagem competitiva no Brasil, é a produção do veículo em si com a matriz energética brasileira, ou de autopeças, né? Então, isso já é uma questão que está entrando no radar da política pública. Obrigada. Bom, eu acho que é isso. Eu queria aqui uma salva de palmas para os guerreiros aqui conosco, e eu acho que é um promoção, né? Muito obrigado, muito obrigado.